povos e raças, muitos virão te louvar. As línguas e nações, tempo e espaço, virão te adorar. Dizendo, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Grande multidão, muitos virão te louvar. Escolhido no teu reino e nação, tempo e espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Não somos carne, tudo dedicar, suave ao Senhor. 12 talentos queremos consagrar a vida a teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Olá, queridos irmãos, voltamos neste domingo com a graça de Deus para juntos meditarmos na palavra, recebermos o alento, o consolo, o ensinamento e a edificação da palavra de Deus. Muito bom estar com vocês nesta manhã e eu quero compartilhar então um texto que se encontra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Eu sei que se nós estivéssemos com melhores condições de estarmos juntos, teríamos aqui alguns irmãos cantando juntos e depois participando com mais frequência, né? Nessa live, nesse momento em que nós estamos compartilhando virtualmente aquilo que temos recebido. Então, em Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler alguns versículos, porque é um texto que quase todos já conhecem. É a parábola do filho pródigo. E eu vou ler, então, a partir do versículo 22, para depois explanar melhor a respeito. Nós sabemos que nesta parábola é uma história que Jesus contou para aqueles que estavam ouvindo, para os seus discípulos. E então ele disse a respeito de um pai que era muito rico e tinha 2 filhos. E que o mais moço resolveu pedir a sua parte da herança e, pegando tudo que era da sua parte, partiu para uma terra distante, foi embora. E nessa terra ele começou a gastar tudo que ele tinha com festas, amigos, prostituição, enfim, ele, como se diz aí, caiu na gandaia, não é? E depois disso ele ficou sem nada, perdeu tudo e tentou sobreviver
trabalhando para outras pessoas e acabou tendo que fazer uma coisa que judeu detesta, que é cuidar de porcos. E lá mesmo, trabalhando ali, mal tinha o que comer, desejava inclusive a comida dos porcos. E ele, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm uma boa comida, têm uma condição muito melhor que a minha, eu vou voltar para o meu pai. E ele então tomou a iniciativa de voltar para o pai. E lá, antes de chegar em casa, o pai correu ao seu encontro, o abraçou, beijou. E nós vamos ler então a partir desse texto. Versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, instava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Muito bem, essa condição do filho pródigo era uma condição em que ele achou por bem dar vazão à sua curiosidade em relação à vida. Ele não tinha ideia de que ele era privilegiado. Estava na casa do pai, tinha tudo a seu dispor, resolveu experimentar as ofertas que provavelmente tinha ouvido de alguns amigos e de outras pessoas que faziam parte do seu relacionamento. Ele partiu então com a sua parte da herança. E nesta viagem que pensou que ia ser só de ida, ele precisou pensar na volta. Muitas vezes nós não sabemos o valor, não temos a consciência do valor daquilo que Deus tem sido para nós e tem feito a nós. E é normal até, infelizmente podemos chamar de normal, esta condição, principalmente para aqueles que ainda estão vivendo debaixo de uma atitude religiosa, de uma mentalidade religiosa. Quando esse filho saiu e gastou tudo que tinha, pensando que estava usufruindo da vida, percebeu então que aqueles que ele considerava amigos não eram verdadeiros. Tudo que ele considerava prazeroso teve um custo muito alto. E aí ele pensou: vou voltar para o meu pai. O que fez aquele moço voltar, além da fome,
era a certeza de que era amado ainda, de que o pai era um bom pai. Agora nós precisamos também avaliar o que aconteceu com esta volta. Ao voltar para casa, o pai o abraça, ele pede perdão, ele pede até para não ser mais considerado como filho, mas o pai nem prestou atenção no que ele disse. O abraçou, beijou, trocou as suas roupas, colocou novamente um anel de autoridade, de filiação, e mandou fazer uma festa, cortar o bezerro cevado, e foi uma grande alegria para o pai e para toda a sua equipe de funcionários, todos que ali estavam. Mas o irmão mais velho não estava lá quando o filho voltou. E ao chegar em casa ele viu aquela festa toda e ficou muito bravo, muito irado. E nós vimos aqui o diálogo, como nós lemos em Lucas 15. Ele relutou e não quis entrar na festa por ver o seu irmão restaurado na mesma condição que tinha antes. Filho. Talvez ele não soubesse avaliar que não era nem somente a mesma condição, mas estar como filho na casa do pai, mas restaurado, porque agora não era aquele filho que não sabia mais quanto valia ser herdeiro. Não era mais aquele filho que não tinha ideia do que ele era, de quem ele era e do que ele possuía. Agora esse filho está se alegrando na casa do pai, e o seu irmão mais velho, irado, não quis participar. Eu gostaria de pensar um pouco mais nesta parábola que Jesus contou. Vamos continuar um pouco esta história. Como será que foi o relacionamento destes irmãos depois disto? Será que ele conseguiu voltar à comunhão, ao convívio de maneira natural? Será que ele conseguiu superar essa barreira que estava dentro dele, considerando o seu irmão? Ou ele continuou vivendo como escravo, porque ele não tinha ideia de quem ele era? Ele disse para o pai: eu estou há tanto tempo aqui, e o senhor nunca fez nada para mim, nunca me deu um bezerro, um cabrito para eu comer com os meus amigos. E o pai estranhou e disse: filho, tudo que é meu é teu. Se você não sabe usar, usufruir, viver como filho, não sou eu que estou tirando as tuas coisas, é você que não sabe usá-las e tê-las para você. E o pior, você tem raiva de quem sabe. Quantas vezes nós fazemos isso com os nossos irmãos? Nós temos uma mentalidade muito religiosa ainda, principalmente quando ela é institucionalizada, onde o lugar que nós frequentamos, o tipo de instituição ao qual pertencemos, exige uma postura de santidade baseada no estético, no exterior. E quando alguém começa a se alegrar no amor do Pai, a compartilhar esse amor, nós ficamos medindo
as pessoas e julgando-as. E quando falamos de perdão, muitas vezes é só da boca para fora. Pedro teve essa dúvida. Uma vez ele foi até Jesus, e nós temos um texto em Mateus 18, que ele pergunta para Jesus, no versículo 21 e 22, Pedro pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Você que é pai e mãe, como eu também, nós sabemos que os nossos filhos são maravilhosos para nós e conhecemos as qualidades e os defeitos que eles têm. E não por causa dos defeitos, nós não os tratamos diferentemente, porque eles são filhos. E eles sendo filhos, entre si eles brincam, mas também brigam. E brigando, eles continuam sendo irmãos. Na infância, as coisas são muito simples de serem resolvidas, porque eles precisam continuar juntos. Por isso Jesus falou: se nós não formos como as crianças, simples, humildes, que não ficam guardando um rancor e um sentimento quando são contrariados, nós não conseguimos desfrutar do reino de Deus. Então, como nós entendemos essa relação familiar, deveríamos também entendê-la no nosso convívio espiritual com os nossos irmãos, com aqueles que Deus coloca ao nosso redor, em nosso caminho. Todos erramos. Todos temos desejos que muitas vezes não sabemos nem como expressá-los. E às vezes fraquejamos. E quando buscamos a reconciliação, buscamos voltar para a comunhão, encontramos muitas vezes irmãos que ficam olhando com desconfiança e ainda com o dedo acusatório. A questão não é nós ficarmos ingênuos, mas é perceber que o amor de Deus é que nos mantém como filhos. Não somos considerados filhos por méritos nossos, mas porque Deus nos criou e nos fez para sermos dele. E ele disse que o mundo saberia que nós somos filhos, amando-nos uns aos outros. Não são pelos milagres, não é pelo conhecimento, não é por revelação. É muito importante a revelação, aliás, falta a revelação na igreja. Tem muito revelamento, mas revelação da palavra e do discernimento espiritual é uma necessidade muito grande na igreja. Então nós, às vezes, esquecemos disso e julgamos pelo passado, pelas atitudes incorretas, pelas precipitações. E aí nós colocamos como uma barreira, uma parede, que nos impede de abraçar livremente, de sermos soltos
e alegres na presença de Deus. Porque o amor não desconfia. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor jamais acaba. Esse amor não é um sentimento apenas. Já falamos isso, você sabe disso. Esse amor é um amor praticado pela fé. A fé ativa o mundo espiritual. A fé ativa aquilo que está dentro de nós, que não é visível aos olhos naturais, mas é tangível ao espírito. Quando nós entendemos esse amor, que é pela fé, esse amor suplanta os nossos sentimentos. Esse amor suplanta a nossa razão até. Porque nós vamos permitir que o Espírito Santo que habita em nós opere a vontade de Deus. E aí nós vamos experimentar o resultado daquilo que Deus tem prometido. Quando nós semeamos amor, colhemos amor. Quando semeamos desconfiança, vamos colher desconfiança. Então não há ninguém que não tenha pecado, não há ninguém, não há um justo sequer, é a palavra que diz isso. Somos carentes da glória de Deus, da graça de Deus, e graças a Deus esta graça foi derramada abundantemente sobre você, sobre mim. Então nós temos um Deus que nos é favorável. Deus está a seu favor, mesmo que você esteja como o filho pródigo no campo de porcos, todo enlameado, sem saber o que fazer com você mesmo. Os braços do Pai estão abertos para nós, para você e para mim. Deus nos é favorável. Essa é a graça que foi derramada sobre nós. Se Deus fosse contabilizar os nossos erros, nós estaríamos há muito destruídos. Mas as misericórdias do Senhor é que nos mantém até aqui. E é nessa graça e nessa misericórdia que nós temos que nos aperfeiçoar, praticando-a com os nossos irmãos. O irmão do filho pródigo não sabia nem o que comer direito se alguém não fizesse para ele. O irmão do filho pródigo não tinha ideia do que ele tinha, porque tudo que ele pensava que podia ter já era dele. E ele não sabia desfrutar. Deus tem nos dado do seu amor e das suas riquezas. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Elas são nossas, porém elas não são para prazeres carnais e egoístas. São para compartilhar no mundo de Deus, no reino de Deus, onde o meu irmão, a minha irmã, mesmo tropeçando, fraquejando ou me ofendendo, vai continuar sendo irmão, irmã. Deus não faz acepção de pessoas. Então que nós percebamos quando, ao olhar alguém numa fraqueza, não permitamos um sentimento de superioridade em nós, um sentimento de acusação,
um sentimento de julgamento, porque nós também temos o nosso lado negativo que está sendo trabalhado pela palavra e pelo Espírito na medida em que nós permitimos. Tem um outro texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12 e 13, Paulo disse o seguinte: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Gostaria que você meditasse nessa pequena historinha, a história, a parábola do filho pródigo, e meditasse também como você se sente em relação a você e aos seus irmãos, aqueles que fazem parte da sua vida. Que você possa descobrir com a sua meditação o quanto você é importante, o quanto você tem valor, o quanto você precisa avaliar e valorizar aqueles que estão sendo restaurados. Talvez você já tenha percebido que a melhor maneira de abençoar alguém é quando você já foi tratado naquilo que você sofreu. Muitas e muitas vezes Deus vai colocar no nosso caminho as pessoas que estão passando pelos problemas que nós já passamos, pelas dificuldades, pelos erros que nós cometemos, porque nós sabemos o caminho da volta, o caminho da cura, o caminho do tratamento. E aí nós vamos poder compartilhar do mesmo amor que Deus tem dado a nós. Nós temos nos preocupado e estamos enfocando sobre perdão, sobre relacionamento, porque a chave da vida cristã é a convivência e o amor de Deus, que tem que ser o nosso vínculo verdadeiro. Onde nós estivermos, com quem nós estivermos, é o amor que vai prevalecer. Contra o amor não há lei. Contra o amor, nenhuma maldição prevalece. Temos recebido isto e então precisamos viver, praticar, transferir, espalhar esta semente que Deus colocou em nós. Quero fazer uma oração agora. Espero que esta palavra tenha edificado você. Se você está magoado com alguém, por você ter falhado e pecado contra alguém ou contra você mesmo, receba o perdão. E se as pessoas não te perdoarem, é importante que você as perdoe. Porque Deus é aquele que cobre as nossas transgressões e lança os nossos pecados nas profundezas do mar. A um coração arrependido e quebrantado, Deus não despreza. Deus é bom em todo o tempo. Pai Celestial, eu quero te agradecer nesta hora pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos receber sempre. Quando falhamos,
Quando tropeçamos, o Senhor nos trata como filhos. E até como filhos, o Senhor às vezes nos repreende, porque é necessário nos corrigir. O verdadeiro Pai corrige. Muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. E eu abençoo aqueles que ainda não conseguem nos engolir ou aceitar, aqueles irmãos que estão vivendo num processo de rejeição. Que a tua graça, o teu amor se manifeste trazendo paz, trazendo cura, tirando as feridas, Senhor, curando as feridas e libertando de todo processo de acusação, de julgamento, de discriminação. Nós confiamos no poder do teu Espírito e te agradecemos pela tua fidelidade, porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por estar conosco. Queremos que esta semana seja uma semana de bênção na sua vida, de vitória, de preservação da vida. Que o Senhor esteja curando aqueles que estão hospitalizados, seja por qualquer tipo de enfermidade. O nosso desejo é que eles sejam restaurados para a vida que vem de Deus. Queira Deus, então, nos encontremos na próxima meditação da palavra. Até lá, em nome de Jesus. Deus te abençoe.